Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula de inequação do primeiro grau e agora nós trataremos sobre inequação produto e inequação quociente. Como funcionam esses conceitos? Eu trouxe um exemplo porque acredito que através de um exemplo seja a melhor maneira para você visualizar e entender, tá? O exemplo é também do livro. Está escrito 4 menos 3x que multiplica 2x menos 7, isso é maior que zero. Está claro que nós temos uma inequação, porque temos um sinal de desigualdade, e o nosso primeiro membro dessa inequação é um produto. Existe uma multiplicação ali. Por isso que nós temos agora um caso de inequação produto para resolver. E aí você deve estar se perguntando, como é que eu faço para resolver uma inequação produto? Vamos lá. Não é para você fazer o que alguns fazem, né? Que seria a distributiva, visto que nós temos um produto ali, né? Sendo apresentado, tá? Não é para você fazer isso, não. É para você fazer o seguinte, considerar cada fator, né, desse produto como uma função. Por exemplo, vou chamar esse primeiro aqui, ó, de y1 e vou chamar esse segundo aqui, ó, de y2. E nós vamos fazer a nossa análise em cima deles para poder encontrar o nosso resultado final, tá? Então, a princípio, nós faremos o seguinte: a nossa primeira função, y1, quem é? É 4 menos 3x. Vamos querer encontrar a raiz daquela primeira função, ou seja, vamos igualar o y1 a zero. Aí ficou 0 é igual a 4 menos 3x. Resolvendo a nossa equação do primeiro grau, esse 3x que estava negativo, ele vai lá para o outro lado, ó, positivo. Aí vai ficar 3x é igual a 4, então x é igual a 4 terços. Bom, já concretizamos então uma etapa importante, tá? E agora eu quero que você perceba o seguinte: se nós transformamos numa função, eu quero que você olhe para a nossa primeira função e identifique comigo, ó, que o coeficiente angular, nesse caso, é igual a menos 3, não é isso? Ou seja, ele é negativo. Então, na primeira função, ela é decrescente. Beleza? Calma aí. Decrescente. Ixi. Agora foi. Pronto. Ela é decrescente, tá? Se nós temos uma função decrescente, como é que seria o nosso estudo do sinal, né? Porque nós temos que fazer o estudo do sinal. Seria isso aqui, ó. Eixo x, como ela é decrescente, a reta ela tem a inclinação para a esquerda. Acima do eixo, os valores são positivos e abaixo, os valores são negativos. E eu quero que esse y1, né, que é essa primeira função, seja maior que zero, né? Eu quero que y1 seja positivo. Bom, se eu quero que y1 seja positivo, já sabe, né, o que vai nos interessar. Afinal, aqui, ó, é a raiz, né, 4 terços, bolinha aberta por causa do sinal de desigualdade. Então, seria isso aqui, ó, que nos interessaria, beleza? Valor de y positivo, tá? Bom, daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Vou colocar aqui um separador, porque vamos fazer agora para y2, tá? Vamos lá no y2. Agora eu tenho y2
que é 2x menos 7. Beleza. Bom, mesma coisa, eu vou encontrar a raiz, né, daquela segunda função. Então, vou considerar y2 sendo igual a zero. Vai ficar 0 é igual a 2x menos 7. O 7 que está negativo passa lá para o outro lado e ele vai positivo. Beleza. Bom, vai ficar 7 é igual a 2x, então x é igual a 7 meios. Eu quero que você observe novamente a nossa função, a nossa segunda função, porque está lá o nosso coeficiente angular, que é o a, ele é igual a 2, então agora ele é positivo. Então, temos uma função crescente. Beleza, dessa vez o SC funcionou de uma vez só. E aí, professor, o que eu faço? Estudo do sinal. Vamos lá aqui, ó. Deixar já registrado, vai nos ajudar o estudo do sinal. E aí, no estudo do sinal, voltando aí, ó, sem querer vários spoilers, eu tenho o eixo x, beleza. Como a minha função é crescente, a inclinação da reta mudou, agora a inclinação da reta é para a direita. Acima do eixo os valores são positivos e abaixo negativos para a função. E nós queremos que essa segunda função, né, o y2, seja maior que zero. Se nós queremos que y2 seja maior que zero, significa dizer que esses valores aqui, ó, que são positivos, são os que nos interessarão, tá? Maravilha. E agora, professor, o que eu faço? Agora a gente vai fazer um estudo do sinal de uma vez só. É isso aí. Eu vou colocar lá no topo para organizar as informações. Agora vamos fazer um estudo do sinal que vai envolver todos eles, tá? É o estudo do sinal do produto das funções. Vou escrever assim, ó. Estudo do sinal para y1 vezes y2. O que eu vou fazer? Eu vou construir como se fosse uma tabelinha para nós começarmos a analisar, tá? Vamos lá. Começo traçando aqui, ó, um eixo x para começarmos a nossa análise. Beleza? Eu acho que eu vou ter que abaixar um pouquinho mais esse separador, vou deixar ele aberto então, tranquilo? E eu vou colocar por enquanto as soluções que nós encontramos, tá? As raízes, no caso. Aqui ficou 4/3 e aqui 7/2. E na organização, a gente coloca em ordem crescente, tá? Nessa tabelinha. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar 4/3 primeiro, só que é bolinha aberta, né? 4/3. Então, aqui é 4/3. E aqui eu vou colocar a outra raiz, que foi 7/2, tá? 7/2. Beleza. Continuando aí a nossa construção desse estudo do sinal, a gente vai fazer o estudo do sinal de y1, que foi a nossa primeira função. Vou deixar registrado aqui, ó, y1. Então, eu vou fazer novamente o eixo e nós vamos começar a analisar o que aconteceu com y1, tá? Como o nosso intuito era dizer que o y1 tinha que ser positivo, veja que positivo são valores apenas que ficam à esquerda de 4/3, não é isso? Então, o que nós vamos fazer? O que estiver, já fazendo aqui um separador, ó,
Que beleza, né? Estou tomando uma surra aqui do computador, mas não tem problema. Já vamos fazer aqui um separador. O que vai acontecer? O que tiver à esquerda de 4/3 será positivo, tá? E o que tiver à direita, você está vendo, ó, à direita de 4/3 é negativo. Então, negativo aqui e aqui também. Vamos fazer a mesma coisa para y2, que é a nossa segunda função, tá? y2. Lá no y2, nós encontramos a raiz que era 7/2, não é isso? E também gostaríamos que y2 fosse positivo, maior que zero. Aqui você tem, ó, a raiz que é 7/2, né? Bolinha aberta, beleza? E aí você está percebendo que só será positivo à direita de 7/2. A direita de 7/2 é positivo. Então, aqui, ó, a direita é positivo. Porque à esquerda, você está percebendo que fica negativo. Então, a esquerda de 7/2, negativo e negativo. Tranquilo? Agora, nós vamos fechar essa análise fazendo o produto, né? y1 vezes y2. Bom, fazer o produto de y1 vezes y2 basicamente é trabalhar com o estudo dos sinais mesmo, né? Só que na multiplicação, tá? É um produto, então, na multiplicação. Nessa primeira coluna, na multiplicação, mais com menos dá menos. Concorda comigo? Na segunda coluna, como é a multiplicação, menos com menos dá mais. E na terceira coluna, como é a multiplicação, menos com mais dá menos. E agora nós vamos relembrar o que nós queríamos, né? Queríamos o produto y1 vezes o y2 positivo, né? Maior que zero. Se nós queremos que ele seja positivo, observando ali no nosso estudo do sinal, positivo é só esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Só aqui que ficou positivo o nosso estudo do sinal. Bom, se só ali ficou positivo e aqui é bolinha aberta 4/3, bolinha aberta 7/2, é porque o x tem que estar compreendido ali na solução da nossa inequação produto. Então, a solução será assim, ó. X pertence aos reais, tá o quê? 4/3 tem que ser menor que x e tem que ser menor que 7/2. E aí você fecha. Está resolvida a nossa inequação. Beleza? Gostaram? Tranquilo? Já que você entendeu, então, como funciona a ideia da inequação produto, né? E no final nós temos que fazer um estudo do sinal específico para o produto, né, das funções, no caso y1 e y2, que é o que eu denominei para vocês. Agora nós vamos fazer análise em cima da inequação quociente, tá? E você vai perceber a similaridade entre eles, beleza? Bom, temos agora um exemplo de inequação quociente para resolver, tá? Eu tenho 10x menos 15 divididos por 5 menos 4x, e isso tem que ser menor ou igual a zero. Bom, o que eu faço aí? A mesma análise que nós fizemos no anterior, faremos para esse também. Temos um sinal de desigualdade, temos uma inequação. Nessa inequação, perceba que o meu primeiro membro é uma divisão. Se temos uma divisão é porque temos um quociente. Logo, temos um caso de inequação quociente para resolver, tá? O que nós vamos fazer? A mesma coisa, né? Pegar cada componente do nosso
quociente, dividendo e divisor, e denominá-los como funções, tá? Então, esse aqui que é o dividendo, eu vou chamar de y1, e esse aqui que é o divisor, eu vou chamar de y2, tá? Detalhe importante, né? Queremos que y1 divididos por y2 seja menor ou igual a zero, tá? Detalhe importante, isso aqui é um quociente, né? Se é um quociente, eu tenho uma condição de existência ali também, né? O y2 tem que ser diferente de zero, senão aquele quociente ali nem consegue ter a sua existência comprovada, né? O divisor tem que ser diferente de zero, então y2 tem que ser diferente de zero, tá? Só como condição de existência. Bom, vamos começar então a analisar cada função. Vou começar aqui primeiro com y1, que para a gente é 10x menos 15. Resolvendo aqui, ó, porque nós vamos zerar o y para encontrar o valor de x, a raiz, né? 0 é igual a 10x menos 15. Esse 15 que está negativo, eu vou passar lá para o outro lado e ele vai, ó, positivo. Beleza? Então vai ficar 15 é igual a 10x, então x é igual a 15 décimos, né? 15 sobre 10, como preferir. Vamos simplificar? Vamos. Ó, simplificando por 5 em cima e por 5 embaixo, podemos dizer que x é igual a 15 por 5, 3, e 10 por 5, 2. Então, x é igual a 3 meios. Vamos agora estudar um pouquinho daquela função. Não vou mais escrever estudo do sinal não, porque você já está dominando isso, tá? Já vou colocar direto, ó. Perceba que aqui, ó, o meu coeficiente angular é igual a 10. Então, ele é maior que zero. Temos uma função crescente. Beleza. Se temos uma função crescente, teríamos a seguinte característica. Eixo x, função crescente, inclinação da reta é para a direita, acima do eixo positivo, abaixo do eixo negativo. Ali está a raiz, né? Que é 3 meios. Como é menor ou igual, aqui a bolinha fechada. Então, ali, ó, 3 meios. Beleza, é a nossa raiz. Tudo bem? Seguindo agora, vamos para a nossa próxima função, tá? A nossa próxima função é y2. y2 seria 5x, 5 menos 4x, que é o nosso divisor daquele quociente lá, tá? 5 menos 4x. Mesma coisa, vamos zerar o y. Então, vai ficar 0 é igual a 5 menos 4x. O 4x está negativo. Vou jogá-lo para o outro lado, ele vai positivo. Então, fica 4x é igual a 5. Portanto, x é igual a 5 quartos. Analisando a função, você está percebendo que o nosso coeficiente angular, que é o menos 4, ele é menor que zero. E se ele é menor que zero, a minha função ela é decrescente. Beleza. Se a função é decrescente, caracterizando aí o eixo x, né, no estudo do sinal, teríamos o eixo x sendo traçado. Como é decrescente, a inclinação da reta passa a ser para a esquerda. Acima do eixo positivo, abaixo do eixo negativo. Desculpa, gente. Abaixo do eixo negativo, tá? 5 quartos é a nossa raiz, bolinha fechada, porque é menor ou igual. 5 quartos está ali. Tudo certo? Para começarmos a analisar y1
sobre y2, tá? Vou colocar lá em cima. Extrudo o sinal. Para y1 divididos por y2. Beleza? E a gente vai começar aqui, ó, já traçando o eixo X. Pergunta, quem é menor, 3/2 ou 5/4? Maravilha, 5/4, né? Então aqui eu coloco 5/4 primeiro. E aqui eu vou colocar 3/2. E agora nós vamos começar a nossa análise com a nossa primeira função, y1. y1, lembrando, nessa função, y1, o nosso desejo é que essa função seja menor ou igual a zero, beleza? Como eu quero que ela seja menor ou igual a zero, a nossa raiz está aqui. Perceba que a esquerda da raiz ela é negativa, ou seja, menor ou igual a zero. A nossa raiz é 3/2, tá? Não esqueça, tá aqui. Eu vou fazer aqui já, ó. Já deixar caracterizado, tá? Então, a esquerda de 3/2 é negativo, então 3/2 está aqui. Então, aqui é negativo e aqui também é negativo. E a direita é positivo. Beleza? Fizemos análise, então, de y1. Agora, vamos colocar y2. y2, além daquela condição de existência, né, tem que ser diferente de zero, que eu já tinha colocado lá em cima, ele tem que ser menor ou igual a zero, né? Só que igual a zero não pode ser, então, necessariamente ele terá que ser menor que zero nessa análise em si, tá? Mas vamos lá. A raiz está aqui. Como eu quero que ele seja menor que zero, porque igual a zero não pode ser, como ele quer que seja menor que zero, valor negativo, então, valor negativo, para ser menor que zero, para ser negativo está à direita de 5/4, tá? Então, 5/4 está aqui, à direita é negativo, então negativo, negativo, e à esquerda é positivo. Beleza, está preenchido lá na nossa tabelinha também. Agora é só fazer y1 divididos por y2. Beleza. Fazendo y1 divididos por y2, vai ficar assim, ó. Estudando apenas os sinais agora, né? Dividir negativo por positivo, o resultado dá negativo. Dividir número negativo por número negativo, o resultado dá positivo. E dividir positivo por negativo, o resultado dá negativo. Lembra que nós queríamos, né, desde o início, que lá na nossa função, que ela fosse menor ou igual a zero, a nossa inequação quociente? Beleza. Como tem que ser menor ou igual a zero, o que vai nos interessar são os valores negativos ou zero, né? Então, ó, é daqui para cá que me interessa, porque eu quero que ele seja menor que zero ou igual a zero, e daqui para cá também. Essa parte central não, porque essa parte, a função ali vai ficar positiva, né? A nossa inequação quociente, ela vai ficar positiva. Então, o que vai acontecer? Só toma cuidado pelo seguinte:
Na minha condição de existência, y2 tem que ser diferente de zero, tá? Então, y2 não pode ser menor ou igual a zero. Ele só pode ser menor que zero. Lembra? Eu falei sobre isso e acabei não fazendo o ajuste ali. Porque isso vai fazer uma diferença, tá? Afinal, na nossa solução, nós temos que x pertence aos reais, tal que... Lembra que 5/4 foi a nossa raiz no y2? Então, como o y2 tem que ser menor que zero, justamente porque ele é divisor da nossa inequação quociente, ele não pode ser menor ou igual a zero, o que vai acontecer? Essa bolinha que era fechada, ela vai passar a ser uma bolinha aberta, tá? O 5/4 não pode entrar, porque senão vai igualar a zero. E aí tem que ser diferente de zero. Então, o que vai acontecer? O x tem que ser menor do que 5/4. Aí a gente consegue sanar a nossa segunda função, né? Naquele estudo do sinal. Ou o x tem que ser maior ou igual a 3/2. Beleza? Porque do 3/2 em diante, a minha função fica menor ou igual a zero, que seria a leitura de y1. Tudo bem? E nós temos aí a nossa inequação quociente resolvida. Tome muito cuidado sempre com o seu divisor, porque a condição de existência é essa daqui, ó. O teu divisor, ele tem que ser diferente de zero. E se ele tem que ser diferente de zero, lá na sua análise, ele vai deixar de acompanhar literalmente o sinal de desigualdade da inequação, justamente por causa da condição de existência da divisão. E você também precisa fazer o ajuste lá na tabelinha quando você fizer o estudo do sinal, tá? Não pode esquecer disso, senão você acaba se equivocando e acaba errando a sua questão. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. A nossa aula teórica de inequação ela chegou ao fim. Muito obrigado pela sua participação, bons estudos e até a próxima.